Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Armada Academy Podcast, que tem como apoio a locadora de equipamentos Armada Rental. E hoje a gente está aqui com Aninha, Ana Azevedo. Primeiro podcast, Aninha? Primeiro podcast. Para mim está sendo praticamente isso, quase que o primeiro. A gente está aprendendo junto aqui. Então vai dar bom. Mas que legal, que bom demais ter você aqui. Fico muito feliz de você ter me chamado, Dani, é um privilégio. A gente, poucas pessoas sabem da nossa história, mas a gente é amigo há muito tempo, mais de 10 anos. Tempo. E a gente cresceu junto nesse universo, assim. Então, é um privilégio estar aqui fazendo isso aqui. Para quem não sabe, você foi a minha tutora, né? Primeiro... A gente meio que aprendeu junto, né? Ali foi caminhando meio que junto. Eu entrei fazendo documentário, né? Uma história breve, né? Conheci a Aninha num projeto Imperfeitamente Iguais. Até vou olhar para a câmera para falar, né? Conheci a Aninha num projeto chamado Imperfeitamente Iguais, que a gente fez junto, né? Era um projeto que a gente viajava o mundo para contar história de pessoas que largaram tudo para se dedicar a uma causa, né? E o primeiro projeto na Índia. Eu não sabia nada. Eu acho que nós éramos em 3 e praticamente nenhum de nós sabia nada. Então a gente foi muito na cara e na coragem, assim. A gente foi aprendendo no processo, né? Só força de vontade mesmo. Eu lembro que a gente não entendia nada de fotografia e a gente sabia quando estava muito subexposto, a gente tinha que mexer a rodinha para que a imagem ficasse certa. E esse era o nosso conhecimento todo. Mas, foi muito legal fazer esse documentário. Ele muito abriu, o horizonte para... A gente ganhou até prêmio internacional. Ganhamos o Festival Internacional com ele. Foi muito louco. Um documentário que a gente não sabia nada, não sabia o que estava fazendo, né? Mas você já tinha muito mais conhecimento do que eu e eu grudei em você, aprendi demais. Então, eu estou falando aqui, todo mundo já deve ter entendido que você fazia foto também, mas não foi só isso, né? Fala um pouquinho da tua trajetória, que é gigante. Cara, minha trajetória foi muito louca, porque eu passei por muitas áreas do audiovisual. Eu comecei a trabalhar com cinema. Você tem noção, minha primeira formação, não cheguei nem a me formar, né? Mas minha primeira faculdade foi psicologia. Então, eu comecei fazendo psicologia, mas eu vi que eu não me encaixava muito naquele universo. E dentro dessa faculdade, eu tive que começar a fazer uns curtas sobre depressão, sobre doenças mentais. E eu comecei a gostar muito daquilo. E eu, ali com meus amigos, eu falei, vamos continuar. Eu lembro que estava na época que estava começando o YouTube. E eu falei, não, gente, a gente pode abrir um canal no YouTube. E eu comecei a pirar e todo mundo me olhava, a gente tem um monte de coisa para fazer, trabalho para entregar, artigo para escrever e você tá pirando. E eu comecei a gostar muito disso. E na época eu comecei a fazer alguns vídeos para uma igreja também. E eu senti a necessidade de dar uma aperfeiçoada nisso, dar uma melhorada. Então, eu entrei num curso de cinema e, a partir dali, minha cabeça mudou. Eu comecei a amar aquilo que eu estava começando a ver, né? Então, eu larguei psicologia e foquei em cinema mesmo. E, na época que eu entrei, eu imaginei que eu ia trabalhar como montadora. Meu sonho era editar. Então, eu pensei, vou fazer filme, vou editar vídeo, e é essa a minha praia. Comecei a fazer com isso, aí a gente conheceu uma amiga nossa em comum. E daí foi nossa primeira experiência, né? De realmente, desbravar um mundo aí de cinema mesmo, que foi fazer esse doc na Índia. Primeira experiência bem já ao começou extremo, com né? o pé direito, assim, né? Chutando o balde. E daí a gente passou os 20 dias na Índia e, cara, foi uma experiência muito legal. Primeiro porque a gente aprendeu muito de como captar, de como contar essa história. Mas, como eu disse anteriormente, a gente não sabia muito o que a gente estava fazendo. Então, a gente captou aquele monte de imagem, um monte de entrevista. E na hora que eu cheguei para editar, eu olhei aquilo e falei, cara, o que eu faço com tudo isso aqui agora, né? É verdade. Porque a gente está acostumado, com pouquinhas imagens, a gente monta ali. E, cara, aquilo... mais de 40... Quantas horas? Eu não lembro agora. Foram 28 dias que a gente ficou lá. 28 dias. A gente deve ter captado muita coisa. E foi bizarro. Eu lembro que o Dani ia lá em casa e a gente ficava, cara, o que a gente vai fazer? E daí a gente escrevia roteiro, descrevia, colocava coisa. E até que a gente conseguiu montar esse filme e, ficou muito legal. E eu fiquei muito orgulhosa. Para mim foi uma experiência gigante. E isso fez minha cabeça mudar de setores. Porque eu sempre me imaginei como filmmaker. Que eu ia fazer material publicitário, que eu ia fazer, um videoclipe, alguma coisa assim. Mas quando eu fiz esse documentário, eu vi uma possibilidade narrativa que eu nunca tinha imaginado. Então, eu falei, cara, é um outro horizonte.
E eu comecei a ir para essa área, assim. Depois a gente foi fazendo os outros documentários, mas eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar com cinema em São Paulo, com curta-metragem. Logo depois fui chamada para fazer um longa. E nessa época, como a gente tinha feito fotografia no documentário, eu virou assistente de fotografia nesse curta. Tanto que nesse curta você fez segundo, se eu não me engano, e eu fiz terceiro. A gente trabalhou junto. Foi nossa primeira experiência também. Foi a primeira experiência como assistente de câmera. E era tipo câmera grande, era lente para mexer. Então, nossa, tipo... eu lembro de eu carregar dois monitores de 17, um em cada ombro, assim. E andava, era uma locação só, com vários sets ali dentro, né? E as distâncias eram gigantes, né? Você lembra? Tipo, eu tinha que subir aquela trilhinha, você falou, cara... Era no meio do mato, de repente a gente tinha que ir para um outro canto, a gente tinha que atravessar e tudo na mão, não tinha como ir de carro, né? E era um curta, daí, tipo, não tinha muita equipe, né? A fotografia era eu e você e o fotógrafo. E o fotógrafo não ia carregar as coisas, quem sobrava era pra nós, cara. Ia e voltava, ia e voltava. E daí foi quando eu comecei a fazer essa parte de assistência de fotografia. E fiquei assim por os próximos 2, 3 anos, fazendo assistência de fotografia. E foi uma experiência muito louca. Mas ao mesmo tempo que eu fazia assistência de fotografia, eu comecei a trabalhar com um diretor que me chamou para montar esses filmes que eu estava fazendo assistência. Então, eu continuei minha vida como montadora. E eu monto até hoje, tá? Sou apaixonada. Às vezes eu fico muito, já cansa. Eu falo, eu não vou mais editar. Sempre faço a promessa no começo do ano. Mas eu sempre me vejo editando porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto de... que você não faz só a parte da edição também, né? Você vai um pouco mais a fundo. É que eu não consigo ver o filme simplesmente montado, né? Pra gente que trabalha, a gente sabe que quando a gente vai montar um filme, a gente cria um monstrão, que é aquilo, se a gente só colocar uma cena após a outra, sem se importar muito com o ritmo do filme, mas simplesmente montar, pra gente sentir. E eu sempre tive essa dificuldade de montar um monstrão pra depois afinar. Eu já vou afinando. Então, eu... Já vai pensando no som? Já penso no som, já penso na trilha, já penso ali o que eu posso ter de sound effects. Eu gosto de ir colocando essas coisas. Então, eu senti bastante isso quando eu estava no mercado, porque eu via o jeito que a galera fazia, mas eu não me encaixava nisso, porque eu não sentia o filme. Mas, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu senti muito que era um diferencial. Que todos os filmes que eu editei logo depois, eu via que eles saíam já mais meio que prontos da ilha, e isso fazia o processo ficar muito mais acelerado do que ir para um cara fazer e tudo mais. Então, era quase quando eu mandava para as pessoas de som, é mais um complemento, sabe? Porque o diretor, ele já visualizou aquilo comigo, então ele já viu como que tá aquele sound effects, ele já viu como tá as trilhas, então quase que sai meio pronto. E daí, na hora de ir para o sound effects, ir para um cara que vai fazer a trilha, é mais uma coisa de afinar, a gente não perde tanto tempo construindo, sabe? Então, aquela identidade do filme eu gosto já de montar desde o começo. Aí o legal é que para você poder montar, você também tem que ter um entendimento inteiro ali da narrativa do filme. Total. Você vai ter que ter praticamente o entendimento de um diretor, né? Com certeza. Eu sempre gosto de falar assim, para todo mundo que me pergunta sobre edição, é que a gente tem diferentes momentos do filme, né? A gente tem um filme que ele é idealizado pelo roteirista, então aquela estrutura saiu da cabeça dele, a história do jeito que tá, e de repente esse diretor já pega esse roteiro. E quando ele pega esse roteiro, ele já visualiza outras coisas, ele vai fazendo outras coisas, ele começa a ter reunião de equipe. Fala com o diretor de fotografia, fala com o diretor de arte, o cara do som, e daí a gente já tem um outro roteiro. E aí a gente vai filmar. Só que daí na filmagem acontece um monte de coisa, e de repente já não é mais aquele roteiro, já muitas coisas se adaptaram para conseguir, às vezes você visualizou você fazer a cena daquele jeito, imaginou um monte de plano e, cara, na correria ali você conseguiu fazer não todos os planos que você imaginou, mas bem menos. Então, já é um outro filme. E quando chega para a montagem, a gente tem que ter esse olhar de olhar para trás e ver toda essa história que esse filme passou, a história que está no roteiro, e a gente traduzir aquilo, colocar um ritmo, colocar uma cara para depois ser apresentado. Então, eu digo assim que o editor ele vai dar essa última cara para o filme. É ele que vai selar o selo de como esse filme vai ser. Então é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Né? Eu vejo muita gente, às vezes até a galera que trabalha mais como filmmaker e tudo mais, acham que tipo, o trabalho do montador é a mesma coisa que o editor que está ali, que pega um evento para fazer, picota, tal, joga uma trilha e acabou. Né? Mas é uma responsabilidade muito maior. A gente tem até o próprio exemplo, acho que no Brasil é o mais clássico do Daniel Rezende, né? Que pegou Tropa de Elite, viu aquela montagem e falou, não, cara, isso aqui não está casando. Né? E chamou lá o Padilha e eles sentaram e falaram, cara, ele deu as ideias dele para remontar o filme
E daí que eles inseriram o Capitão Nascimento como protagonista, que ele não era o protagonista antes, era o André, né? E daí eles inserem o Capitão Nascimento, só que eles não tinham pouca imagem. Foi aí que eles fizeram o voice-over por cima, né? Então, você vê qual a influência que o montador tem para o final do filme, né? Para a finalização do filme. Então, tem uma influência gigantesca junto com o diretor, claro. Mas ele consegue ver se está com ritmo, se não está, a importância daquele personagem, né? E se tudo aquilo está se encaixando no final. Eu gosto de brincar falando que o montador ele tem que ser um cara que ele não tem coração. Porque o diretor... Assim? O diretor, assim, ó, ele pegou aquele roteiro, é o filho dele. Então, ele imaginou como aquele filho ia ser. Se ele ia ser loirinho, de olho azul, com cabelo castanho. Então, ele idealizou aquele cara, sabe? Ele meio que botou toda a energia dele ali. Só que, como toda criação de um filho, às vezes sai uma coisinha fora do eixo, né? Você não consegue prever todos os caminhos. Sim, verdade. Então, de certa forma, esse olhar que ele teve muda. Então, às vezes, até alguma coisa que ele imaginou de... sei lá, de um plano, que ele, vou fazer isso aqui em plano sequência, vai começar com... eu tenho até uma experiência como diretora, que eu imaginei uma coisa e na edição eu vi que não funcionava, eu tive que cortar. Mas, voltando para esse exemplo, então, eu vou fazendo esse super dolly, vai ser desse jeito. Só que quando você chega para editar, isso não funciona. Ele não traz o ritmo que o filme precisa. E, às vezes, o diretor está apegado àquelas pequenas coisas. E o montador, ele tem que ter esse olhar de falar, cara, isso aqui não funciona e eu vou te provar. Porque isso que é o maior desafio nosso, é provar para o diretor que aquilo que ele pensou, às vezes, não funciona. Você conseguir ter o desapego do diretor referente ao que ele já tinha em mente, né? E daí você ter, outras possibilidades de montagem. Então, você não pode ter esse apego às coisas, porque é justamente isso, cara. Que nem o Daniel Rezende chegou e falou assim, esse filme não funciona. Vamos remontar ele de outra forma? Pensa você jogar tudo que os caras criaram até ali fora... e remontar uma outra estrutura. É realmente um desafio gigantesco. Mas a gente precisa ter esse olhar se a gente quiser chegar em outros caminhos e deixar esse filme muito mais rico. Porque se a gente for ali sempre na mesma linhazinha, a gente não consegue ver outras possibilidades. E é isso que é muito legal do cinema, que é muitas pessoas juntas fazendo o mesmo material. Então, às vezes, a minha visão, como eu sei lá, uma visão de direção que eu tenho, às vezes, para arte. Às vezes, meu diretor de arte, se eu escutar ele pode me dar uma solução muito mais legal, que vai deixar meu filme muito mais rico. Isso acontece para todas as áreas, direção de fotografia, montagem. Então, eu acho que trabalhar com cinema é justamente isso, a gente entender essa arte coletiva, sabe? De cada um vai colocando um pouquinho para transformar em algo incrível, assim, um filme completo. Que até o que eu estava discutindo anteriormente ali com o Vini, né? O fotógrafo ele não está ali apenas para pegar a câmera, fazer uma luz e bater o rec. Acabou. Não, ele tem que ter também esse entendimento da dramaturgia, ele tem que ter um entendimento muito bom de linguagem, narrativa, composição, para que ele possa entregar isso para o diretor. Primeiro, entender o que está na cabeça do diretor, né? Que não adianta o diretor falar todo um diálogo para ele, falar da emoção, de tudo que vai acontecer naquilo lá. Se ele não tiver esse entendimento, ele não vai saber como iluminar, ele não vai saber como posicionar a câmera, qual movimento que ele vai usar, qual lente até, né? Qual distância focal que ele vai colocar ali. Que cada ferramenta que ele tem vai poder ajudar o diretor a contar essa história, né? Total. Então, realmente, se fosse só o diretor que tem esse entendimento e somente ele, aí as outras funções ficam numa parada meio mecânica, né? Uhum. Então, acho que é bem isso, é essa coisa conjunta. Mas você veio para a edição. Eu até esqueci da minha história. Você veio para a edição e eu tenho certeza que isso, né, o que deve ter somado para você de estar montando o filme, entendendo questão de ritmo, de tempo, de toda essa narrativa e linguagem que você conseguiu colocar dentro da parte de montagem ali, veio contribuindo para... para minha formação, com certeza. Hoje eu vejo que como isso foi importante. Porque hoje eu estou focando a minha carreira mais em direção. Continuo fazendo algumas coisas que eu já fazia, mas eu estou focada nisso agora, de construir essa carreira. Mas isso me ajudou muito, por exemplo, quando eu estou ali para dirigir um filme, pensar como esse filme ele vai ser construído. Então, eu gosto de falar assim que a primeira coisa, quando eu leio um roteiro, eu já tento montar ele na minha cabeça. Porque isso vai definir exatamente aquilo que eu preciso ser filmado, para que lá no final eu chegue e fale, pô, meu filme tá legal. Porque o problema é que às vezes a gente começa a chutar para um monte de lugar e a gente não planejou, a gente não visualizou esse filme na nossa cabeça e, cara,
Tem aquele grande ditado que fala, a gente resolve na pós. Tem muita coisa que se resolve, só que assim, cara, não é perfeito. Sim. Não vai ser o trabalho que você vai olhar e vai se orgulhar, vai ser uma gambiarra que você fez um jeitinho. É o mesmo jeito de você ter uma cadeira e essa perna dessa cadeira quebrou, você consertou, você continua, consegue sentar nela, mas ela nunca vai ser a cadeira que precisa ser, entendeu? Então, eu acho que a gente pensar em montagem, pensar nisso com a cabeça de diretor, faz toda a diferença para a gente ter um resultado final lá na frente. Com certeza você deve ter sofrido muito. Já. Na parte do resolve na pós, né? Muito mesmo. Muito. Tem uma pancada. Eu também, já fotografando, tinha uma coisinha ali que tava aparecendo. Não, deixa, na pós eu tiro. Aí chega lá no final, você vê o vídeo e tava lá o negócio que você queria tirar. Não, e às vezes, cara, o negócio que a pessoa ia demorar 10 segundos para tirar. É verdade. A pessoa demorou quase 5 horas para tirar isso na pós. Pra mover, Então, a gente tem que parar com essa cultura, tá? É verdade. Eu posso dizer. Perde o tempo, vai lá, resolve na hora, no set, né? Que depois vai ser muito mais trabalhoso. Bom, aí voltando para minha história, eu estava pensando como que ia ser montadora, fui para assistência de fotografia. Foi um período muito legal que me deu uma ideia geral de como que as luzes funcionam, como a câmera funciona, como ela capta. Mas, ao mesmo tempo ali, eu via que, cara, era uma coisa que eu gostava muito, mas era uma coisa que eu não me via fazendo carreira, quando eu comecei a trabalhar mesmo, sabe? Tipo, eu falei, gosto muito. Eu amo dar uns pitacos, olhar e ver, e eu gostava de grudar nos fotógrafos e ver como eles montavam as luzes, entender um pouquinho como que um filtro poderia fazer um efeito que eu gostava esteticamente. Então, isso me ajudou muito. Mas eu não me via fazendo carreira nisso. Mas, ao mesmo tempo, ali na minha história, eu tive a oportunidade de virar assistente de direção. Foi aí que as coisas começaram a mudar muito, assim, os parâmetros que eu imaginava. E eu comecei a trabalhar numa produtora que foi muito um desafio. Por quê? Porque era uma produtora que estava aprendendo a fazer também. Então, eles não tinham todas as etapas certinhas. E você, assistente de direção, que é uma coisa que pouca gente valoriza, mas que tinha que ser muito valorizado. Com certeza. Quem comanda o set. Quem comanda o set. Você tem que ter uma organização e um sistema que funciona muito bem. E eu fui meio que aprendendo a fazer isso sozinha, assim, sabe? Muitas coisas que eu poderia ter um aprendizado muito mais rápido, eu acabei indo ali, batendo cabeça e descobrindo como fazia. Eu lembro que eu ia fazer decupagem de um filme, eu fazia tudo, tipo, no Excel, ali, na planilha. Depois eu descobri que tinha um programa que fazia isso para mim. Eu falei, caraca, eu perdi um monte de tempo fazendo isso. E eu comecei a crescer ali. E nessa oportunidade de ser assistente de direção, acontecia muitas vezes, às vezes, num set de... vamos montar uma segunda unidade? Ana, vai lá dirigir. Ana, vai lá, tipo... dirigir essa parte da equipe. Então, eu comecei a interagir muito com essa parte de direção, ainda mais. E, principalmente, ali com os diretores, eu fui muito feliz com os diretores, alguns diretores, né? Nem todos, mas alguns diretores que eu peguei, que me deram muita liberdade de criar junto com eles. Então, às vezes, ali na reunião de roteiro, a gente lendo o roteiro, a pessoa perguntava, e aí, o que você acha? O que você imagina para essa cena? Ou, às vezes, eu pensava alguma coisa e falava, o que você acha da gente talvez montar isso aqui, começando assim a cena, fazendo uma movimentação de ator assim? Então, tudo isso começou a virar meu olhar para a direção. Foi aí que começou a mudar essa minha visão, né? Então, lá de montadora, eu falei, olha só, talvez eu possa dirigir também. Então, eu comecei a crescer nessa área. E uns 2 anos atrás, daí uns amigos meus me deram a oportunidade de dirigir uma série. E daí eu fiz a minha primeira direção. E foi, cara, foi ali que eu me encontrei muito, assim. Vi que era exatamente isso que eu procurei a vida toda. Porque eu vejo que juntou todas as áreas que eu gostava, de certa forma, né? Tipo, juntou a minha montagem, juntou a parte que eu sempre admirei da fotografia, juntou a parte que eu sempre gostei da assistência de direção, e meio que eu consegui juntar esses universos. E foi muito legal fazer essa trajetória, porque me deu uma noção de um pouquinho de tudo. Então, me ajuda muito hoje, porque eu consigo falar com a minha equipe de uma maneira muito mais aberta. Às vezes, tentar explicar uma coisa que eu estou querendo... tem uma linguagem um pouco mais técnica ali. Então, foi mais ou menos essa a minha trajetória. Legal. Você veio lá... e para curiosidades também, numa outra época da sua trajetória, a gente trabalhou junto com uma produtora. Isso é verdade. Né? A gente abriu uma produtora, foi a época que eu mais editei na vida também. E você fotografava bastante também, né? Foi aí que eu aprendi muito contigo. Foi nessa parte da produtora. A gente
trocava muita ideia junto, tinha escritório junto, mudava de um canto para outro. Acabava o dinheiro, vamos para cá. Vamos para cá. Mas foi bem legal, foi uma baita experiência. E para quem não sabe também, você é a fundadora também, junto comigo, da Armada, né? Botei o primeiro tijolo. O primeiro tijolo. Foi quem ajudou a gente a formatar, nós dois que tivemos, né, a ideia do nome e da logo e tudo. Então foi um momento bem especial. Tem um papel muito especial na minha vida também, né? Tanto na questão do aprendizado, tanto na questão como fotógrafo e também na questão como empreendedor. Pô, né? que massa. E eu nem sabia disso, você ter noção. Não, mas foi legal, assim. Eu acho que, cara, toda a história, assim, e qualquer pessoa que vai começar, ela tem um início, né? Uhum. Então, você vai passar por fases, você vai experimentar coisas que você testa e às vezes não dá certo, que nem a gente tinha produtora. Só que a gente viu que cada um tinha um caminho diferente para trilhar, e a gente viu que não estava funcionando. E daí o Dani foi ali com a parte de equipamento, que era uma coisa que ele curtia muito e que eu já não curtia tanto, eu gostava mais da parte artística. Então, cara, esses pequenos começos são muito preciosos para formar aquilo que a gente vai ser lá na frente, sabe? Eu sei o quanto essa história da Armada, essa história daquela produtora que a gente tinha, a gente fazia os vídeos e ficava a madrugada toda lá e, sei lá, comprava cada equipamento e ia de pouquinho em Noites pouquinho. e noites que revezava. Primeiro um dormia no sofá enquanto o outro editava, daí o outro ia pro sofá enquanto o outro editava. Foram noites e noites, assim, editando para entregar o material no dia seguinte, assim. Era muito louco nessa época. Mas o legal, acho, nesse período, foi que a gente também revezava a questão de fotografia. Eu lembro até hoje, acho que é um dos... Se não for o projeto que eu mais gosto, que eu mais gostei de fotografar, e que não sei por que motivo nunca foi ao ar. Não posso falar. Tá, não pode falar, ok. Segredo do Estado. Mas que foi para uma ONG que você deu essa possibilidade. Eu não fotografava nada na época, e você deu essa possibilidade de eu fotografar, e você dirigiu. E para mim ficou fenomenal aquilo lá. Ficou lindo demais. Então, acho que às vezes... e a gente fazia muito trabalho meio que na raça, muito trabalho que a gente não cobrou. Acho que nessa da ONG a gente também não cobrou. Não. Mas que abriu para a gente um leque assim, de possibilidades de testar luz, de testar... Acho que para você, para a parte da direção também, elaborar um roteiro diferente e testar alguns... a gente testava muito movimento de câmera diferente e uma linguagem. Testava de um jeito... Faz sol nascendo. Faz sol nascendo. E pra gente aquilo lá era uma loucura, que a gente não tinha tanto contato na época com o equipamento, né? E, de repente, a gente conseguiu um aparato com apoio daqui. Inclusive, que é uma coisa, assim, pra galera entender, o primeiro doc que a gente fez foi só com equipamento emprestado. Nossa, eu lembro que a gente não tinha nem bateria, cartão, a gente não câmera, tinha nada. Tinha nada. Tipo, as locadoras de Curitiba ajudaram a gente com... Um emprestou bateria, outro emprestou não sei o quê. E um amigo nosso lá, o Lucas, emprestou pra gente a câmera. Acho que foi uma 7D. Foi uma 7D. E eu tinha uma T3i. Acho que foi isso. A gente foi com essas duas câmerazinhas na época. E é mais ou menos isso que eu acho legal, assim. Tipo, pra galera que tá começando, se juntar e vão filmar. Eu acho que foi isso que a gente fez. A gente fez muito isso, na verdade. E, cara, isso foi muito... Foi bom lembrar, porque a gente tem essa ideia de, pra fazer eu preciso de muita coisa, eu preciso de tal. Cara, eu lembro quantas vezes a gente só tinha uma câmera, às vezes a gente comprava, lembra aquelas luzes normal, assim, e botava papel manteiga de cozinha na frente pra difundir. A gente quase botou fogo no set. Quase botou fogo no set. Mas, cara, essas experiências são tão ricas, porque deu a oportunidade da gente testar, da gente aprender. Sim. E aí a gente foi crescendo, né, cara? E realmente essa época foi muito massa. Nossa época não existia LED, né? Não existia LED, era tudo quente. A gente usava luz quente de jardim ainda, com aquelas lâmpadas palito que estourava toda hora. Às vezes vinha um mosquito, um negócio pousava, ela estourava. Aí ficava aquele cheirão de queimado. Aquele cheirão de queimado direto, cara. Rebatia tudo no isopor. Ou jogava a luz pro teto e é o que Deus quiser. Mas a gente fazia bem isso. Esses tempos até a gente estava conversando, a gente saiu para conversar. E você falou, cara, por que a gente não volta àquela essência de antes, né? A gente não precisava de um mundaréu de coisa, um monte de coisa na produção para fazer um filme. Era uma câmera na mão, parecia, né, a ideia do cinema novo, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Só saía e produzia, né? Sim. Então isso eu acho bem legal. Que a galera que está começando devia fazer. Não tem que fazer, tem que se jogar mesmo e ir experimentando esses mercados.
Porque é muito difícil no começo você já entrar numa grande produção. Pode acontecer, mas é uma coisa que acontece às vezes muito fora da curva. Sim. Às vezes você tem um contato, isso te ajuda, mas isso não vai acontecer com a maioria das pessoas. E se você entrar, você já entra despreparado, né? Exatamente. Porque você não passou pelos perrengues que você passa Total. nos pequenos, né? Então, eu acho que esses pequenos começos de você pegar, juntar seus amigos e fazer alguma coisa, isso vai te dando uma experiência, vai te dando até mais coragem de você ir desbravando o mercado profissional, assim, de uma maneira gigante, assim. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes, assim, na trajetória e no início da vida profissional de qualquer um que for trabalhar com audiovisual. Ah, legal. Muito legal saber da tua história, todo mundo em casa também, e saber que eu fiz parte também de um pouquinho dela. E muito. E é isso aí, pessoal, mas daqui a pouco tem muito mais papo com Ana Azevedo no próximo episódio. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.